Boa noite, meus amigos. Estamos abraçando a todos com muito carinho. Estamos juntos novamente neste programa das terças-feiras, Palavras de Vida Eterna. É um programa que nós comentamos, fazemos reflexões simples, singelas, em torno dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho e pedindo também, né, que vocês divulguem e se inscrevam no canal, que isso é muito importante. Então, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as reflexões de hoje, cujo título é Por que me procuras? Então, vamos mentalizar Jesus, procurando sentir Jesus bem junto de nós, nos dando um abraço muito carinhoso, pacificando a nossa mente, o nosso coração, e vamos orar. Querido Jesus, Mestre, amado, amor maior de nossas vidas, abençoa, Jesus, o nosso esforço de cada dia de aprendizado dos teus ensinamentos, para que possamos, Senhor, vivenciar estes ensinamentos que nos conduzirão para Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que nós possamos, juntos, fazer todo o bem que nós pudermos, vivenciar todo o amor que for possível, e que nós possamos olhar para o nosso irmão e ver-te em cada um deles. Obrigada, Jesus, e é em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, de Maria Santíssima, dos bondosos amigos espirituais, que nós iniciamos as reflexões desta noite, com os corações repletos de alegria por mais esta oportunidade. Que assim seja. Então, no livro Há 2000 anos, que é esse romance histórico de Emmanuel, quem não conhece os 5 romances de Emmanuel precisa conhecer urgente, que eles são maravilhosos. Eles chamam romances porque a gente não tem outro nome assim para dar. Eles são romances históricos, com exceção do Renúncia. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevão, que é imperdível também, eles contam, Emmanuel relata os primeiros tempos do cristianismo. No livro Renúncia, que é passado na Espanha, é um outro período histórico. Então, no livro Há 2000 anos, que é belíssimo, Emmanuel relata a sua encarnação como Públio Lentulus, um senador romano muito orgulhoso, muito poderoso, que era casado com Lívia, uma mulher extraordinária, um espírito muito evoluído, que reencarnou junto de Emmanuel como esposa para auxiliá-lo em sua caminhada, porque eles já se conheciam lá do passado. E eles tinham uma filha chamada Flávia, que estava com hanseníase.
e sofria muito com isso. E eles já haviam consultado todos os médicos, foram morar ali na região de Jerusalém, em Cafarnaum, né, tentando aquele ar bom da Judéia, né, que eles pudessem beneficiar Flávia, mas não surtiu os resultados que eles esperavam. Ela estava cada dia pior, o corpo coberto de feridas, sentindo muitas dores e muita febre, então ela sofria muito. E Lívia eles tinham uma serviçal chamada Ana, que era seguidora de Jesus. Então, Lívia, conversando com a Ana, Ana falou com ela: vamos lá assistir, né, uma pregação de Jesus de Nazaré, que vai te ajudar muito. Ele é maravilhoso, ele tem ajudado muitas pessoas, curado muita gente. E Lívia começou a ir assistir às pregações de Jesus, e ela se tornou cristã e ficou muito encantada. E um dia, ela conversando com a Ana, no quarto da Flávia, Ana perguntou para ela por que ela não levava a Flávia lá para Jesus curá-la, porque com certeza ela receberia um benefício muito grande e talvez até se curar a si mesma. E ela disse, a Lívia respondeu, que o Emmanuel, né, o Públio Lentulus, jamais permitiria isso, que ele era muito arrogante, muito orgulhoso, um senador romano, como que ele ia se misturar com aquele profeta? Mas Flávia ouviu a conversa e ficou impressionada com a conversa. Quando foi à noite, que o Públio Lentulus chegou em casa, foi ver a filha, e ele pergunta para ela: como você está, minha filha, e tal? O que você quer hoje? Me peça os brinquedos que você quiser, tudo que você quiser, que eu vou trazer para você. E, para surpresa de Públio, a menina ofegante, com fio de voz, disse assim: eu quero Jesus de Nazaré. Aquilo foi um choque para Públio Lentulus. Jamais ele pensaria, imaginaria que ele pudesse ouvir um pedido desse da sua filha. E aí ele passou uma noite muito intranquila, preocupado, porque como que ele ia negar o pedido da filha, a filha amada, que estava sofrendo daquele jeito? E conversou com Lívia e acertou que ele iria procurar o Nazareno, mas que ele iria no final da tarde, enrolado numa capa, para que as pessoas não o identificassem, porque se alguém o visse, o senador conversando com aquele nazareno, aquele homem do povo, que deveria ser muito ignorante, ia ser um horror na carreira dele. E assim ele foi. Foi até o local, a praça ali, onde Jesus costumava fazer as suas pregações junto com a multidão. E ele chegou lá nessa praça, e aí Emmanuel descreve lindamente esse encontro no capítulo 5º da primeira parte, que chama O Messias de Nazaré. Então, é a primeira parte, é o capítulo 5º. Então, Públio sentou ali e estava pensando, ficou pensando, como que seria a conversa dele
com que língua ele falaria com aquele homem? Porque ele sabia que o povo ali falava aramaico, e ele não sabia falar aramaico, que era usado ali naquela bacia do Tiberíades. E ele ficou conjecturando 1000 coisas. O coração ficou perdido num abismo de cogitações, e aí ele ouvia o seu coração batendo, sentia, né, o seu coração batendo descompassadamente. E ele estava com uma dolorosa emoção que ele sentia. Ele estava sentindo o peito oprimido, ele não estava se sentindo bem. Aí ele apoiou-se num banco de pedras, todo enfeitado de flores e tal, e ficou ali, pensativo, pensando. E ele nunca tinha experimentado uma sensação daquela. E ele vai descrevendo tudo que ele estava sentindo. Isso, um espírito, com o espírito, como se estivesse no império de estranho e suave magnetismo, ele ouviu passos brandos de alguém que buscava ali aquela região. Diante de seus olhos ansiosos, destacar uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. E Públio não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. E ele sentiu. Foi quando, então, num gesto doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se a sua voz, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo... Ai, desculpa, gente. Para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Então, daí para frente, eu indico a vocês fortemente que leiam o livro Há 2000 anos. E leiam nesse capítulo 5º, Messias de Nazaré,
todo o diálogo extraordinário de Jesus com Públio Lentulus. E aí, pensando nessa pergunta de Jesus para Públio, senador, por que me procuras? Vamos trazer essa pergunta para nós, como se Jesus nos perguntasse: por que me procuras? E nós refletimos. Por que nós procuramos Jesus? Por que nós buscamos o centro espírita procurando Jesus? Qual é o papel que Jesus desempenha em nossas vidas? Quais os pedidos que nós fazemos a Ele? Nós o procuramos, o buscamos para conhecer bem de perto a sua vida, os seus exemplos e nos esforçarmos para segui-los? Ou nós procuramos Jesus para atender às nossas necessidades passageiras? Por que nós procuramos Jesus? Porque nós estamos passando uma crise financeira? Nós estamos tendo dificuldades financeiras? Ou porque perdemos um amor que foi embora? Ou um ente querido que voltou para a parte espiritual? Ou porque nós sofremos injustiças, calúnias? Ou porque verdadeiramente nós queremos esse aprendizado que Jesus fala para Públio, de fé e humildade em nossas vidas. Então, é para nós pensarmos. Por que procuramos Jesus? Qual o nosso objetivo? Qual a nossa real intenção ao procurar Jesus? As pessoas daquele tempo o buscavam para serem curadas, para as dores morais que eles traziam. Os fariseus cercavam Jesus, buscavam Jesus para pegá-lo em algum erro, em alguma infração grave, para prendê-lo, para matá-lo, falsamente, né? Ali rodeando Jesus. Mas havia aqueles, como o cego Bartimeu, né? O cego de Jericó, que buscou Jesus, assimilou os seus ensinamentos e se transformou totalmente. Nós vemos uma Maria de Magdala, um Saulo, que transformou as suas vidas. Nós vemos uma Joana de Cusa, um Santo Agostinho e tantos outros que buscaram Jesus com sinceridade, com honestidade em seus corações e reformularam as suas vidas, renasceram para uma vida maior, uma vida melhor. Então, resta-nos pensar, por que procuramos Jesus? Cada um vai saber a resposta. Então, nós vamos agradecer a Jesus esses momentos que aqui passamos e que nós possamos compreender a mensagem amorosa do Mestre, que veio nos mostrar que o reino dos céus está em nossos corações e que nós possamos buscar esse reino, porque buscando esse reino, nós estaremos buscando Jesus em nossas vidas. Muita paz, que Jesus nos envolva
em seu amor e em sua luz. Muito obrigado, Deus, Jesus, Maria Santíssima e os bondosos amigos espirituais, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima semana com mais um programa Palavras de Vida Eterna. Muita paz para todos.